Rio Verde, em Goiás, cedia a corrida Dr. Gordon em prol do Hospital Presbiteriano. Semana Internacional de Atenção à Gagueira. Entenda esse distúrbio e saiba como tratar. Feijuca e comunhão. Ministério de Casais realiza evento no fim de semana. E hoje é o Dia Nacional da Saúde Bucal. Notícias do Bem vai falar dos problemas mais comuns e da prevenção. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? 25 de outubro, segunda-feira, está começando Notícias do Bem, está começando mais uma semana, nós estamos juntos mais uma vez aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que bom que você está com a gente aqui para mais uma semana, se Deus quiser, de muita informação, de boas notícias, né, Tainá? Estamos chegando aí com mais 2 horas de informação para você agora aqui na nossa IPP-TV. É isso mesmo, convido você a participar, começando pelo nosso chat, mandando sua mensagem, falando de onde você está nos assistindo e, claro, deixando o seu like no nosso vídeo, curtindo e compartilhando com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito, este é o momento. Se inscreva em nosso canal, aproveite essa oportunidade, viu? Faça parte desta comunidade, né, de cristãos, isso mesmo, faça parte. E aí fique por dentro de tudo que acontece aqui na sua igreja missionária, gente. Então vamos de notícias. Vamos lá, a Editora Hebron está com um novo lançamento, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas que trazem um estudo indutivo da Confissão de Fé de Westminster. Utilizada pelos presbiterianos em todo o mundo, a Confissão de Fé de Westminster foi elaborada entre julho de 1643 e fevereiro de 1649, com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a Igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No período da Reforma Protestante, entre 1528 e 1647, os cristãos tiveram a necessidade de formalizar a fé, apresentando sua interpretação teológica através dos catecismos e das confissões. Os documentos apresentam de forma sistemática as doutrinas bíblicas que devem ser professadas publicamente pelos crentes. Geralmente a Confissão de Fé de Westminster é estudada de forma aula expositiva e agora nós, para facilitar a compreensão, nós estamos usando o método indutivo para estudar os 33 capítulos separadamente da nossa Confissão de Fé. A Confissão de Fé de Westminster ela é a bússola bússola doutrinária da nossa igreja. Ela não substitui a palavra de Deus, mas resume nos seus artigos aquilo que nós pensamos doutrinariamente. Então, é um estudo muito importante, é um curso praticamente de teologia, com 33 aulas para você fazer de forma indutiva. Isso é importante para as igrejas locais, para pequenos grupos, para a escola dominical. É um material que foi feito num custo baixo, justamente para que as igrejas possam ter acesso. Esses 2 livros foram preparados para que os leitores utilizem o método de estudo indutivo, ou seja, compreendam nos textos as explicações das doutrinas presentes. O Lucas foi uma das primeiras pessoas a comprar o livro no lançamento. Porque eu gosto da Confissão de Fé, é a base da nossa fé presbiteriana calcada na Bíblia, né? Então eu gosto de estudar, eu tenho a Confissão de Fé e eu acho interessante. Ganhou até o autógrafo do pastor Erival? Daqui 10 anos você vai ver quanto vai valer isso aqui. Os livretos já estão disponíveis para compra na loja virtual e livraria da Editora Hebron, e com desconto no mês em que os cristãos celebram a Reforma Protestante. Essas revistas foram lançadas esse mês por conta do mês da Reforma Protestante, né? Foi especialmente pensado junto com o reverendo Arival. E ela aborda toda a doutrina de fé reformada a partir da Confissão de Fé de Westminster. Então, é um estudo indutivo, onde a gente apresenta um texto e perguntas relacionadas a esse texto, onde as respostas estão dentro da Bíblia. Então pode ser estudado individualmente ou em grupo, e você pode encontrar no nosso site, editorebron.com.br. Já vai aparecer o banner, bem simples de encontrar dentro do site. E também a gente está produzindo conteúdo sobre o assunto, sobre, né, essas doutrinas da fé reformada. Então a gente tem trabalhado durante esse mês esse tema também.
Muito bacana, vale a pena você conhecer essas duas revistas, né? É estudo indutivo. Então você pode usar essas revistas, se você é líder de pequeno grupo, de repente dá para você trabalhar no seu pequeno grupo, né? Dá para trabalhar no seu grupo de pastoreio. Se você é líder de escola dominical, né? De escola bíblica dominical, dá para você trabalhar tranquilamente em classes de escola bíblica dominical. E dá para você fazer esse estudo por conta própria também, né? Você não precisa só estar num grupo para fazer um estudo como esse. Pode estudar em casa. Em casa, compra, né, os 2 exemplares. Pega a Bíblia e vai estudando ali, vai aprender muito. E claro, né, se você vir presencialmente na livraria, né, ali da Editora Hebron, você também tem acesso, tá ali exposto, uma graça, gente. O Dia da Conscientização de Atenção à Gagueira começou em 22 de outubro de 1998, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pois é, a data se expandiu para todo mundo e hoje é a semana, né, de atenção que envolve os profissionais que dividem conhecimento e dão suporte aos portadores do distúrbio. A disfluência causa vários impactos na vida, porque, infelizmente, ainda é motivo de riso, muitas vezes motivo de piada. Isso traz questões emocionais que se somam às dificuldades que as pessoas já têm com a comunicação. E no caso das crianças ainda tem o bullying escolar. Pior ainda, né? Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje a fonoaudióloga, professora e doutora Kelly Park. Você também pode participar com a gente. Já vá deixando aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, não só para falar sobre esse assunto, não só para falar sobre esse tema, mas para falar a respeito do nosso Notícias do Bem aqui, né? Deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, interaja com a gente. Faça a sua sugestão de pauta, de repente tem um assunto que você quer que a gente trate aqui no nosso Notícias do Bem, fique à vontade, esse espaço é todo seu. Já temos mensagem até da Wanda, que está aqui participando com a gente. Ela, bom dia, presbítero Quirino e Tainá e a todos os amados que fazem parte da IPPTV e equipe técnica também e web telespectadores. Ela não esqueceu de ninguém, não. Lembrou de cada um aqui que é envolvido nessa programação. Muita gente envolvida aqui. E até você que está nos acompanhando. Um beijo, Wanda, muito especial, viu? Seguindo a nossa programação, ontem foi dia de atividade física, solidariedade e comunhão em Rio Verde, interior de Goiás. A cidade sediou mais uma edição da corrida em prol do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. Repórter Matheus Santos, nosso repórter Matheus Santos, pegou um avião, foi até lá para mostrar o evento pra gente. Acompanhe um trechinho da reportagem que você vai ver na íntegra daqui a pouco. O sol mal tinha nascido e o pátio já estava assim, cheio de competidores. A Eliane veio pela primeira vez para se divertir com as amigas. Nossa, eu tô muito feliz. Eu amo esporte. Já é um esporte que eu amo há muito tempo e tava uma expectativa muito grande, porque o ano passado não teve, né? Por causa da pandemia. E eu tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Tá muito bom. Pretende vencer aí? Eu quero só participar com os amigos. Se divertir, pra mim já tá ótimo. A corrida já é tradição em Rio Verde. Quem é da região tá sempre de olho nas datas para participar. É uma prova, né? Terceira edição já, que o rioverdense, o corredor rioverdense gosta bastante. Então a gente só tem uma expectativa boa, todo mundo muito feliz de participar dela. Sempre que tem a gente tenta vir, são poucas inscrições, mas a gente corre e faz logo e vem participar. É uma emoção muito grande, porque eu comecei a praticar esporte por causa da saúde, né? Aí eu tenho asma, o meu médico pediu para mim fazer atividades físicas que fizesse uma fisioterapia para o pulmão. Aí eu comecei a fazer a corrida, praticar a corrida. Perfeito. E as expectativas para hoje? Fazer um tempo bom. Vou fazer os 10, eu quero fazer num tempo bom. Os competidores receberam até massagem antes de iniciar a corrida. Nossa, maravilhosa. A equipe da organização está de parabéns. O kit maravilhoso, a recepção maravilhosa e teve até massagem. Vai dar para correr bem agora com a massagem? Agora sim. O alongamento antes da competição ajuda os atletas a terem um desempenho melhor. O alongamento vai propiciar uma flexibilidade melhor, fazendo com que o atleta tenha um desempenho melhor. Quando você faz esse pré-alongamento rápido, ele ativa as terminações nervosas, melhorando a volemia, melhorando a circulação sanguínea, fazendo com que ele tenha um desenvolvimento melhor na hora da corrida. Isso é muito bom. Após a oração do pastor, colocamos todos os competidores, atletas, na presença do Senhor. E a contagem regressiva foi dada a largada. Os percursos de 10 e 5 quilômetros foram marcados pelas ruas extensas, subidas e descidas da cidade.
Muito bacana. Daqui a Muito pouco tem essa legal. reportagem completa para você ver como foi a corrida e quem foram os vencedores. Isso mesmo. Quero só saber se o Mateuzinho enfrentou ali Menina, uma parte... O Matheus disse que nada, viu? Nada? Nada. Vamos ter uma conversa séria quando ele voltar, hein? Zero competição pro Matheus, nem 1 quilômetro ele foi. Ai, meu Deus. Não. O tempo estava bom ali, mas vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira aqui no Brasil e boa parte. Terça-feira com aumento de temperaturas na maior parte do país. Em algumas regiões, há possibilidade de pancadas de chuva. São Paulo vai ter nuvens durante o dia, com chuva a qualquer momento. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Paraty, no interior do Rio de Janeiro, também vai ter sol entre nuvens, chove a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus. No sul do país, Maringá, no Paraná, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, sol com muitas nuvens sem previsão de chuva, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Região Nordeste, Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, vai ter sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. Em Marabá, no interior do Pará, também vai ser de sol com muitas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Tá certo. Tem Olha, recado aí, tem né? recado. Nosso reverendo Marcos Severo de Amorim está aqui conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Grande abraço para todos da Rádio Rumo ao Sertão. E nós temos a Rosália de Oliveira. Ela, paz, querido. Estou feliz em poder participar deste abençoado trabalho. Sou do Rio de Janeiro e ela é da Assembleia de Deus e está acompanhando a nossa programação. Bacana, seja muito bem-vinda e compartilhe, né, o link aqui do nosso canal para que mais pessoas possam também acompanhar o nosso programa, tá certo? Agora, a Lídia Dica, eu tenho um recadinho muito especial pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Muito bem, recado dado aí da nossa Lídia Dick. Você sabia que hoje é o Dia Nacional da Saúde Bucal? A gente já falou muito de sorriso ultimamente, né? Eu gosto, A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde do organismo como um todo, né? Além de exercer papel fundamental na fala, mastigação e na respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter um contato direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde. Tem que ter atenção, né? Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. É importante ressaltar que doenças da boca têm relação direta com o que ingerimos e, é claro, de como cuidamos, né, da nossa boca. Mas quem vai falar Notícias do Bem ao vivo sobre esse assunto é o odontologista Dr. Flávio Geraldo de Araújo, que já está com a gente. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. Um prazer recebê-lo nesta segunda-feira, Dia Nacional da Saúde Bucal. Queria começar pedindo para o senhor falar a respeito, então, da importância, né, reforçar a importância da gente manter a boca sempre em dia. Quando a gente fala boca, a gente às vezes pensa muito nos dentes, mas, enfim, é mais do que isso até, né, doutor? Bom dia. Sim, é muito mais do que isso. Realmente, nosso cuidado com a boca, ele é primordial para a saúde do nosso corpo como um todo. Porque a boca, ela é a entrada de todos os alimentos do nosso corpo.
E se a pessoa não toma cuidado com a boca, ela pode ter problemas até de coração, ter alguns problemas estomacais. Então a gente tem que dar uma atenção à nossa saúde bucal. Eu sempre me preocupei com a parte preventiva e desde a época da faculdade eu me voltei para a prevenção. A gente já começou cedo na faculdade, cuidando de crianças de uma creche. Isso aí ajudou bastante eu me conscientizar da importância da prevenção hoje para que a gente tenha uma boa saúde bucal. Doutor, assim, quando a gente fala da saúde bucal, dos perigos, quais são os principais vilões ali, né, iniciais, que a princípio parecem não ter problema, mas são os mais perigosos, assim? Na realidade, o processo ele acontece da seguinte forma. Assim que você acaba de escovar os dentes, você acabou de fazer a higiene bucal, deixou tudo limpinho. Nesse momento, a própria saliva ela vem sobre o dente e algumas bactérias se ligam ali nas proteínas que tem na saliva. Até então, são bactérias mais simples, por exemplo, o Streptococcus gordoni, que é uma bactéria comum que não causa problemas na boca. Mas o problema é que vão chegando outras bactérias e elas vão se ligando, uma vai se unindo à outra e essa união cada vez vai chegando bactérias piores. E a placa bacteriana, ela se organiza como se fosse uma vila, uma cidade mesmo. Aí ela tem canais de nutrição, ali onde elas compartilham os alimentos, e aí as bactérias começam a produzir ácidos. Esses ácidos, eles começam a corroer o esmalte do dente, e a partir do momento que o esmalte perde a integridade, a cárie começa ali. Então esse é um grande problema, que é a cárie, que acomete aí a maioria dos brasileiros. Mas tem outros problemas também. Por exemplo, existem bactérias, a gente chama de bactérias odontopatogênicas. O que são essas bactérias? Elas causam problemas no nosso periodonto do dente. O periodonto é onde o dente ele se instala no osso. Então, o que acontece? Essas bactérias entram ali e começam a causar uma perda óssea e você vai perdendo o osso que suporta o dente. E quando a pessoa toma consciência, os dentes já estão bambos e acaba que ela perde os dentes. Um outro problema também que pode acontecer se você tem a sua gengiva inflamada, existem bactérias que na boca não causam problemas, por exemplo, como o Streptococcus gordoni, que eu já citei. Ela não causa grandes problemas na boca, mas se você está com a sua gengiva inflamada, ela cai ali na circulação e ela forma um coágulo em volta dela e vai pela circulação sanguínea. O destino é o coração. E ali, se ela tiver em grande quantidade, ela pode causar problemas no coração. É muito grave. E a gente tem, a gente estava falando, começou falando dessa questão da higiene, né? Quer dizer, depois que a gente escova o dente, que a gente faz a higienização, etc e tal, a gente já tem bactérias que estão chegando. E a gente acaba tendo a boca muito suscetível a isso, né? Porque é o maior órgão, a gente está falando, eventualmente até, assim, involuntariamente, você leva alguma coisa à boca, às vezes a mão. Tem gente que tem hábito, inclusive, de levar coisas à boca, morder e tal. Tem que ter muita atenção com relação a isso também, né? Sim, tem que ter muita atenção. Compartilhar copo. A mãe que vai dar comida para a criança e sopra. Ela está ajudando bactérias da boca na comida quentinha que está dando ali para o bebê. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Porque, realmente, essas bactérias elas podem ser transmitidas facilmente. E tem gente que, infelizmente, através do beijo, né? O beijo também, ele pode transmitir as bactérias. São muitas as possibilidades aí, né? Pra gente ser infectado. São muitas possibilidades mesmo. Pode falar, doutor. Eu enfrento um grande problema, que o nosso problema é o seguinte: conscientizar as pessoas da importância da prevenção. Porque normalmente o que acontece hoje? As pessoas chegam no consultório odontológico quando o dente está doendo, quando ela vê que tem um buraco no dente,
Sendo que ela deveria procurar o dentista para fazer a prevenção. E o grande desafio que eu tenho hoje é ajudar as pessoas a entenderem isso. Gente, nós precisamos ir constantemente no dentista, porque às vezes a gente escuta assim, você vem 6 meses, você vem uma vez por ano. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, de acordo com o risco que ela tem de cárie. Então, se a pessoa tem um alto risco, ela tem que ir mais frequentemente no dentista. Tem paciente que eu tenho aqui no consultório que ele tem que vir mensalmente. E se ele não vier mensalmente, ele vai ter muitas cáries quando ele aparecer daí 1 ano. Então, o grande desafio que eu tenho hoje é fazer as pessoas entenderem que é importante a gente procurar o dentista. Tem um estudo que foi realizado em Calfeld, uma cidade lá da Europa, que mostrou que as pessoas que foram no dentista fazer uma limpeza periodicamente, nesse estudo foi de 4 em 4 meses, diminuiu em 99% a incidência de cárie. Então você vê que realmente essa limpeza profissional no consultório, ela faz uma grande diferença. Porque a gente em casa, por melhor que a gente escove, a gente nunca vai conseguir fazer uma limpeza perfeita igual a gente consegue fazer no consultório. É claro. Exatamente. Certo. E assim, hoje, o que o senhor percebe? Assim, existe um cuidado maior, as pessoas têm uma preocupação a mais do que antes? Porque eu lembro que na minha infância ali existia um certo medinho, mas hoje Não vou nem falar da minha. Hoje eu vejo os consultórios tão bem equipados, os profissionais hoje, não sei, com um preparo, uma técnica diferente. Eu vejo uma tecnologia muito grande aliada hoje aos profissionais e eu acho isso muito atrativo. Pelo menos hoje eu sento com uma tranquilidade que eu sento ali e até relaxo, assim, eu consigo descansar, eu até esqueço a época em que eu tinha medo, né? Existe isso também, né? Essa busca, esse preparo, esse desenvolvimento tem mudado também a mentalidade também das pessoas, né? As pessoas têm tido mais consciência do que antes, né, doutor? Sim, não. Hoje nós vemos que as pessoas têm mais consciência. Eu tenho vários pacientes aqui que se eu não ligar para chamar para o retorno, eles ligam para mim. Já deu tempo aqui, então vamos fazer a revisão. Então, assim, eu me sinto muito bem com isso. Eu paro para pensar, por exemplo, na odontologia, que eu vou fazer 25 anos de formado. A odontologia que eu aprendi na faculdade, ela é totalmente diferente da odontologia atual. Ou seja, em 25 anos teve uma grande evolução. Hoje eu recebo muitas crianças aqui com menos cárie, porque as pessoas hoje têm mais informação. Hoje a informação está um clique. Então, assim, é importante que a gente busque essa informação e tome consciência. Eu, por exemplo, para os meus pacientes aqui, eu sempre faço vídeos frequentemente aqui no consultório, falando sobre saúde bucal, porque eu sei a importância que tem. Eu, por exemplo, tenho 28 anos que eu não tenho uma cárie. Isso é uma coisa maravilhosa. 28 anos sem ter uma cárie, isso é muito satisfatório. Agora, se eu consigo, as pessoas conseguem. Não é só porque eu sou dentista. É porque eu tenho os cuidados. E quem tem o cuidado com a saúde bucal, ela pode usufruir desse benefício de não ter mais cárie, não ter doença periodontal, não ter uma gengiva inflamada. Só que apesar de toda essa evolução que a odontologia teve, para você se prevenir da cárie é uma coisa simples. É você fazer uma escovação correta, usar o fio dental todo dia, mais de uma vez por dia, se possível, mas se não for possível, pelo menos uma vez por dia. Fazer uma escovação à noite, bem criteriosa. Lembrar de limpar a língua também. A limpeza da língua, por exemplo, ela pode ser feita com a própria escova. Eu acho mais difícil, porque muitas pessoas sentem ânsia, né, quando fazem a escovação da língua. Mas nós temos um raspador lingual à disposição. Então, isso aí a higiene é básico. Se a pessoa tiver um cuidado, ela não vai ter cárie. É simples assim. Cuidou, não vai ter cárie. E aquilo que o senhor falou das crianças. E aquilo que o senhor falou das crianças, né? Quanto mais cedo começar tudo isso, melhor, né? Sim, a gente já começa com bebê. Os meus filhos, por exemplo, desde criança comecei. Eu limpava com uma gaze.
Ou às vezes eu usei uma dedeira, tem uma dedeira, você coloca no dedo, é tipo uma escovinha, e você passa ali. A criança, no início, ela não gosta muito, né? Porque a boca ela é muito íntima, né? Mas você cria o hábito, você criou o hábito, aí fica fácil. Uhum. E doutor, uma outra questão que às vezes fica aquela dúvida, né? Quando a gente fala da saúde bucal, é claro, a primeira questão vem a questão de cáries, a questão da gengiva, mas qual é a ligação que tem também? A questão da própria garganta, muitas vezes, né? Porque a questão do hálito, muitas vezes, temos alguma ligação também? Chega a ter essa ligação ou não? A cavidade toda, né? A cavidade toda, até onde é o nosso limite de boca ali que a gente pode buscar o profissional? Assim, realmente nós estamos limitados à boca, né? Por exemplo, um problema que acontece que às vezes as pessoas não têm uma consciência, falando a respeito do hálito. O hálito, grande parte, ela está ligada ali à língua, à falta de higienização da língua. Por quê? A língua, ela não é lisa. A língua, ela é toda ondulada assim, e essa ondulação, ela é feita para que a gente tenha mais contato das células gustativas, ou seja, para você sentir mais o sabor. Como ela é toda ondulada, quando você se alimenta, nessas ondulações da língua ali retém resto de alimento. E as bactérias estão na língua também. Então elas vão em cima desses alimentos, produzem a deteriorização com relação o resto de alimento, aquele resto de alimento que ficou ali, elas utilizam esse resto de alimento, depois elas produzem excrementos. E esses excrementos muitas vezes são, a gente chama de compostos sulfuratos voláteis, que dá esse hálito forte que algumas pessoas têm. Entendi. Existe a escovação da gengiva também? A escovação, quando você faz a escovação na técnica correta, você coloca a escova, entra com ela assim e faz esse movimento, ó, da gengiva para o dente. Quando você faz esse movimento da gengiva para o dente, as cerdas pressionam a gengiva e no espaço que tem entre a gengiva e o dente, essa pressão da cerda ali, ela retira o resto do alimento que está ali entre a gengiva e o dente. Entendi. Tá. Bom, a gente está falando dessa série de cuidados, né, e inclusive da visitação, né, ao dentista, que é fundamental. E aí, muitas vezes tem pessoas que têm problemas econômicos até para poder visitar um dentista com certa regularidade. Mesmo assim, é possível ter acesso a esses serviços, né, doutor? E é possível fazer uma boa prevenção em casa, de qualquer maneira? Sim, mas aí é que está a questão. Você fazer o tratamento odontológico, você tratar a cárie, você fazer um canal, ou às vezes perde o dente, tem que fazer um implante, o investimento que você faz ali para tratar, ele é mais alto. Mas o investimento com a prevenção, ele é menor. Então, quer dizer, se a pessoa vai no consultório e faz a limpeza, ela não vai ter cárie, ela não vai ter canal, não vai perder o dente, não vai precisar de implante. Então, a pessoa que investe na prevenção, ela vai gastar menos e não vai ter problemas bucais. Tá certo. Fundamental esse investimento, então, com as novas gerações, né? Os mais velhos também têm que ficar cada vez mais atentos e vencer o medo, porque as gerações mais antigas, quanto mais para trás a gente vai, esse medo que a Tainá falou aqui que ela venceu, quanto mais para trás a gente vai, eu tenho a impressão de que as gerações mais antigas têm mais medo de dentista, porque, como o senhor mesmo disse, a odontologia era muito diferente, né? Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, a gente ia no dentista para arrancar o dente. A conversa era essa, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu tive um dente que deu canal. E esse dente que deu canal, ele ficou numa situação grave, que deu uma infecção tão grave que eu tive que ir para o hospital, tomar anestesia geral para drenar aquela infecção que eu tive. Meu Deus. E assim que eu voltei do hospital, me levaram no dentista, o que ele fez? Arrancou meu dente. E esse trauma que eu tinha com relação foi até aquilo que levou a ser dentista. Olha só. E ter essa mentalidade preventiva para que isso não aconteça com as pessoas. O meu objetivo é esse. Eu não quero que as pessoas tenham cárie, eu não quero que as pessoas tenham doença periodontal, não preciso fazer canal, não preciso fazer implante.
E a prevenção é muito mais simples, mais barato, mais fácil. Não menos dói. dolorida. Não dói. É verdade. Então, reforçando, prevenção é a saída aí. A gente deixa essa mensagem, né, nesse dia de hoje, que é o Dia Nacional da Saúde Bucal. Gostaria que o senhor reforçasse, então, essa mensagem para quem está assistindo aqui o nosso Notícias do Bem, doutor. Então, você que se preocupa com a sua saúde bucal, que não quer ter cárie, que não quer ter problemas mais graves, que quer economizar, inclusive, o consultório odontológico, cuide bem de seus dentes. É a forma mais fácil, é simples. Exige um pouco de sacrifício, sim, que às vezes tem que ficar mais tempo escovando os dentes, passar o fio dental. A gente tem algumas escovas interdentais que também ajudam, tem o raspador lingual. Então, a gente tem todos os meios, tem toda a tecnologia simples, barata, fácil e que pode resultar em saúde bucal. Isso é o mais importante. Tá certo. Muito bom. Dr. Flávio Geraldo de Araújo, odontologista, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Boa segunda, boa semana. Obrigado, grande abraço para vocês. Boas dicas aí para mantermos muito mais do que o sorriso, a saúde, né, da nossa boca sempre em dia. É o que ele falou, você viu quantas economias ali, né? Economia, a primeira de todas é a dor, né? O caos ali que você vai causar, né? Que você vai evitar lá no futuro. E a questão da escovação da gengiva, gente, não, eu sei do movimentinho, até não ia tomar muito tempo dele ali, né? Mas é que uma vez me falaram a questão de fazer o movimento circular lá de cima mesmo, de escovar, né? Mas eu vou... Depois a gente vai fazer uma só sobre... Depois eu vou fazer só sobre isso. Só sobre gengiva, gente. Vamos trazer essas informações agora. Aqui. É que eu já fiz isso também em casa, mas é até gostosinho. Mas vamos lá. Depois do intervalo, feijuca e comunhão. Ministério de Casais da IPP realiza evento no fim de semana. E ainda, nós estamos na Semana Internacional de Atenção à Gagueira. A disfluência causa vários impactos na vida, porque infelizmente ainda é motivo de riso, muitas vezes até de piada. Isso, claro, traz questões emocionais que se somam às dificuldades que a pessoa já tem com a comunicação. No caso das crianças, ainda tem o bullying escolar, mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse assunto, aqui no nosso Notícias do Bem de hoje, é a fonoaudióloga, professora e doutora Kelly Park. Dá tempo de você participar, é claro, né? Deixa a sua pergunta, faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Vamos para o intervalo. É muito rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta com Notícias do Bem. Até já! Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior.
O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPPTV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta segunda-feira. Hoje é 25 de outubro. Já novembro tá aí, viu? E olha, novembro tem 2 feriados. aqueles que querem folgar. Já tem logo dia 2, já tem um feriado, dia 15 tem outro. Segunda semana. A gente vai estar junto aqui no nosso Notícias do Bem. A gente tem encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo para você na IPPTV. E você pode rever o nosso material, a gente tem horário alternativo às 18 horas, você pode assistir na íntegra também o nosso Notícias do Bem às 18, caso você não consiga assistir às 11h30. E todo o nosso material, todos os programas da IPPTV, e no caso aqui do nosso Notícias do Bem, os programas na íntegra, as entrevistas, as colunas, as reportagens, tudo para você no IPP Play. Acesse e acompanhe. Exatamente. Delva Souza está aqui com a gente, dando uma boa tarde para nós. Graça e paz. Ela está nos acompanhando de Uruará. No Pará. Oi, Delva, tudo bem? Beijo, Delva. A Rosana Ramos também, parabenizando a matéria, falando que esse tema realmente é importante. É sim. É isso mesmo, gente, tem que informar. E o Luciano Chaves também acompanhando de Pernambuco, Cumaru. É isso mesmo. Ameixas. É uma cidade? Você conhece? Não, essa eu passei. Essa eu também não conheço. Falar. É isso mesmo. E a Socorro também, aqui, dando paz pra gente. Paz, irmãos. Paz pra você também, graça e paz. Também. Boa semana. Boa semaninha. Sábado foi dia de feijoada e muita comunhão aqui na IPP. Pois é, com a retomada segura, nosso Ministério de Casais voltou a realizar a sua tradicional feijuca, claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Devido à pandemia, muitos casais que chegaram na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os antigos membros. A ação promovida pelo Ministério de Casais marcou o retorno das atividades ministeriais e momentos de confraternização entre os novos membros e os antigos. Para quem não me conhece, eu sou o Wallace da Paula. E eu sou a Paula do Wallace. E é assim que a gente se apresenta, sempre. Isso. E assim, no Ministério para Casais, que a gente se apresenta. E falando em Ministério para Casais, a gente quer saber de vocês aqui, quem é a primeira vez, qual a família, que é a primeira vez que está em algum evento do Ministério para Casais? Levante a mão. Onde o objetivo é trazer as pessoas de volta para a igreja, trazer as pessoas de volta para as atividades do ministério, as famílias em si, e já aproveitar e já fazer, né, a proposta do Encontro de Casais com Cristo, que vai acontecer dia 26, 27 e 28 de novembro, e também aproveitar que nós temos bastante gente aqui e fazer a nossa assembleia, que é a eleição para a diretoria no ano que vem. Então aproveitar que a turma já está aqui e fazer a eleição, que é mais um compromisso nosso todos os anos, tá bom? Então, para quem veio, a gente agradece, para quem não veio, a gente também agradece, e que estejam junto com a gente nas atividades do Ministério daqui para frente. Com o objetivo de trazer de volta os casais à igreja, o evento começou com a devocional do pastor Tiago Henrique, ressaltando a importância da família viver na palavra.
Os que fortalecem a família. É a palavra, é o Senhor sendo ensinado. E o segundo elemento do texto que Esdras fala é que ele queria viver a palavra de Deus. E o retorno, né, a mutualidade cristã nos provoca isso, né? Bom, a grande importância desse encontro, que traz uma significância tanto do retorno, né, das atividades presenciais, mas também a reflexão da necessidade da família em viver a palavra de Deus. Nós tratamos um pouco a respeito disso, nos encontros, né, tudo que o Ministério de Casais faz, influencia nisso também, né? Traz esse ensinamento da família viver amparada pela palavra de Deus. Por isso a importância tanto da participação no Ministério de Casais, em parceria aí com o aconselhamento bíblico, que ajuda, serve e também dá apoio a todas as famílias da igreja. Após a devocional, todos se reuniram para comer a tão esperada feijoada. Um momento de confraternização. Olha essas imagens na hora do almoço. Ai, agora. Justo agora. Bom demais, né? Foi muito bom esse evento do nosso Ministério de Casais. E aos poucos, né, Tainá, com a retomada segura, as coisas vão voltando a acontecer. Que bom, né? A gente fica feliz de ver. É muito bom mesmo. A igreja participando, todo mundo em comunhão. É muito bacana. É uma delícia. Aos pouquinhos mesmo, né? Mas você viu, nós conversamos com a Alice, né? Foi o primeiro passo já e vamos aguardar os próximos eventos e tem outros mesmo para acontecer. Tem o Encontro de Casais com Cristo agora em novembro. Vale a pena você se informar, entrar no site, conversar com o pessoal do Ministério de Casais e já garantir a sua inscrição, né? A inscrição sua e da sua esposa ou sua e do seu marido. Casalzinho. Enfim, casalzinho, tem que ir junto. Parado não. É isso mesmo, ó. Gente, é praticamente impossível ficarmos sem usar o celular. Esse aparelhinho aqui, que eu fico toda hora, mande sua mensagem, deixe seu recado, né? Tomou conta das nossas vidas e hoje virou banco, ferramenta de trabalho, de relacionamento, de diversão. Muita coisa. Será que a gente precisa ficar mesmo online 24 horas por dia? Será que não dá pra gente desligar de vez em quando? Quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a especialista em neurociência, Tatiele Mello, que está mais uma vez com a gente aqui no nosso programa. Tatiele, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem, é sempre um prazer receber você. E aí, precisa ou não precisa ficar 24 horas com esse bichinho ligado aqui? Dá para desligar ou não dá? Peraí. Antes de responder, durante Notícias do Bem, sim, né? Tem que ficar ligado, né, durante Notícias do Bem. Oi, gente. Sim, durante o Notícias do Bem é importante, né? É muito importante porque as pessoas ficam informadas, tem bastante coisa boa, notícias boas, né, que contribuem. Mas, assim, a dica é que não fiquem 24 horas por dia ligada nesse celular, né? Porque, assim, o celular, ele tem muitos impactos negativos também para a nossa saúde, apesar da gente saber, como vocês bem colocaram, né, ele nos ajuda, sim, a acelerar muitos processos, fazer com que a gente consiga desburocratizar muita coisa, por exemplo, banco, mandar um e-mail, resolver tantas coisas ali que deveria nos beneficiar em tempo. O problema é que o tempo que nos sobra, a gente muitas vezes acaba ficando refém dele mesmo, né, trabalhando mais horas, muitas vezes, assim, ali preso nas notícias, nas redes sociais, e isso tem um impacto, né, um impacto muito forte na nossa saúde mental. Olha só, né, quantas pontuações ali, né, importantes disso, mas eu acho que essa questão do celular, a forma como ele nos atende, né, como ele já resolve a nossa vida, é uma coisa que não vai voltar atrás, né? Como que a gente lida com isso, assim? Como que a gente deve olhar para esse aparelhinho daqui para frente? Quais as dicas, assim, para a gente olhar para ele e entender que é nós que devemos dominá-lo e não ele nos dominar, doutora? Fala com a gente. Sim. Bom, gente, eu acho que para que a gente possa falar dessa educação, né, de como nós vamos lidar com o smartphone, é importante a gente trazer um pouco os impactos dele.
Porque quando a gente não entende que existe sim um perigo, né, que traz sim sérias consequências emocionais e para o nosso cérebro, a gente lida como se ele fosse inofensivo, mas não é, né? Então, o que acontece? Existem vários estudos mostrando para nós o perigo, né, de se usar o celular em tempo exagerado. Um desses perigos, gente, é que quando nós estamos muito tempo no celular, nas redes sociais, isso faz com que o neurotransmissor dopamina, que é o transmissor responsável pelo prazer, pela motivação, ele é acionado muitas vezes, liberado muitas vezes, fazendo com que a gente cada vez queira usar mais para experimentar aquela sensação de prazer. Porque esse neurotransmissor, ele é responsável pela nossa zona de prazer, de bem-estar, mas ele tem esse outro lado do vício, né? Hoje a gente tem cunhado aí como termo nomofobia, ou seja, esse termo é usado para quem tem aquele medo excessivo de ficar sem o celular. E isso é considerado um vício. Já existem clínicas de reabilitações para as pessoas poderem desintoxicar do celular. Então, assim, eu acho que quando a gente entende todos esses impactos, por exemplo, o impacto no nosso sono, né? É comprovado que ali o uso do celular, além dessa questão do neurotransmissor, tem também a tela, né? A tela de LED, gente, ela tem ali a capacidade de suprimir os níveis de melatonina. E isso faz com que... O que é essa melatonina, né? Deixa eu explicar primeiro. É o hormônio do sono, gente. Então, faz com que você fique mais acordado, tenha insônia. E quando a gente não dorme bem, a gente fica irritado, a gente fica aí mais ansioso, trazendo todas essas consequências. E aí, para a gente falar de dicas, né, o que a gente pode fazer, eu acho que é determinar limites mesmo, horários para você ficar sem o celular. Todo celular tem um dispositivo que você pode programar, que dá aquele horário, ele simplesmente bloqueia ali as redes sociais, bloqueia o WhatsApp, e você consegue ficar tranquilo. Outra coisa é você desativar as notificações. As notificações, gente, elas acionam muito esse quadro de ansiedade e faz também com que a gente não consiga se concentrar nas nossas tarefas. Para que a gente engaje numa tarefa, a gente precisa de um período para isso. É verdade. Olha, essa questão das notificações, eu confesso que eu tirei de alguns. Tem os seus lados, teu lado bom e o pró e contra, né? Porque às vezes eu esqueço de olhar. Tem coisa que eu esqueço mesmo e quando eu vejo eu falo, meu Deus! Né? Mas, Tati, você não acha que, assim, pensando alto aqui, né? Essa tecnologia, ela é muito nova, se a gente for pensar. Pelo menos para nós que somos mais... Quer dizer, para mim que sou mais velho, muito mais nova do que para vocês, obviamente. Mas é uma tecnologia recente, é uma tecnologia nova, em que você tem tudo aqui. Banco, diversão, comunicação, rede social, enfim, televisão, o que você quiser, tá tudo aqui. Você acha que é falta a gente aprender ainda, essa geração ainda está aprendendo a lidar com esse aparelho e talvez as próximas gerações já saibam lidar melhor com isso? E pode ser uma tendência ou não? Isso aqui pode viciar mais ainda do que a gente já é. Bom, gente, eu acho que vai depender muito da postura de conscientização que nós vamos tomar daqui para frente. Realmente é muito novo, os estudos são recentes. Se você pegar, nós temos estudos aproximados de, no máximo, 10 anos atrás, falando desses impactos, e aí as redes sociais são estudos muito recentes, com amostras muito pequenas. Então, são coisas que estamos caminhando e engatinhando nesses estudos, né? Mas a gente já está vendo as consequências disso na família. A gente tem uma pesquisa, por exemplo, que é super interessante, gente, que 83% das crianças se sentem trocadas pelo celular, pelos pais. Então, tudo isso tem sim já comprovado cientificamente, apesar de ser muito novo, nós não podemos ignorar. Eu acho que as próximas gerações vai depender muito do que nós passarmos para elas, no sentido de conscientização. Eu acho que se nós aprendermos a usar as redes sociais a nosso favor, né, o smartphone a nosso favor, nos conscientizando que o real é sempre mais importante que o virtual, a gente tem sim uma ferramenta maravilhosa para nós.
estudos positivos, por exemplo, mostram que pessoas que passam por doenças terminais, elas se sentem menos sozinhas com as redes sociais. Elas se sentem mais compreendidas, porque como elas conseguem escrever, compartilhar sua dor, conhecer outras pessoas que estão passando as mesmas coisas. Ou seja, então tem um lado bom também das redes sociais, do celular, né? Basta a gente ter essa conscientização. Eu acho que está começando, né? A gente já está começando a entender o impacto disso na nossa vida e melhorando o uso. E aí, na verdade, então, o que a gente precisa é desenvolver, vamos dizer assim, essa consciência, né? Mas aí não tem um probleminha entre essa questão da recompensa que a gente recebe, por exemplo, quando a gente ganha um like, ou quando alguém... Aquela mensaginha. Você até falou sobre isso, né? O nosso cérebro, ele nos dá uma recompensa, né? Então, assim, isso com certeza pode viciar. E a gente sabe que já tem gente viciada não só em rede social, mas viciada em joguinhos, por exemplo. A pessoa não consegue largar o telefone. 3 horas da manhã a pessoa tá lá com o telefone, não é possível, né? E isso que você falou é muito interessante porque os estudos têm feito uma relação entre pessoas que passam aí a média de 3 a 4 horas, são pessoas que se sentem mais cansadas, deprimidas, ansiosas, né? Que ficam nesse contato com a tela. E aí é importante a gente dizer que a gente usa esse termo tempo de tela, não necessariamente só smartphone, né? Pode ser TV, pode ser jogos, né? Isso não precisa necessariamente ser só o celular. E as pessoas têm essa sensação de cansaço, chega à noite, é como se a mente delas estivessem esgotada, né? Isso tem um aumento e uma relação. Isso que você falou do sistema de recompensa está ligado diretamente com esse neurotransmissor, que é a dopamina, que é o mesmo que a gente sente quando a gente come um chocolate, quando a gente recebe um elogio, é a mesma área. O problema é que quando isso é acionado muitas vezes, isso te gera o vício, a dependência, você fica querendo mais daquilo. Imagina o seguinte, gente, uma pessoa numa sala com aproximadamente 400, 500 pessoas juntas, né? Que é a média que as pessoas têm de seguidores, tem gente que tem muito mais, né? Mas, por exemplo, uma pessoa comum que não usa as redes sociais para trabalho, né? Ela tem essa média. Imagine 500 pessoas dizendo para você, parabéns, que roupa é essa, que linda que você tá. A gente não está acostumada com isso, porque também tem o outro lado, né? As críticas e tudo isso a gente não está preparado para lidar emocionalmente com isso. E o nosso cérebro, é engraçado que ele reage não só nessa questão do neurotransmissor, há também uma diminuição, gente, na massa cinzenta do nosso cérebro, que ela é responsável por coordenar os nossos reflexos e as nossas atividades musculares. Então, assim, vai muito além do vício só. Há um impacto realmente na nossa qualidade cerebral, bem como também na nossa capacidade atencional. Ou seja, quando você está fazendo uma atividade, você precisa ficar imerso nela ali pelo menos 15 minutos para você começar a sentir ali o que a gente chama de flow, né? Que é aquele estado que você entra de cabeça e sente um prazer. Só que quando nós somos chamados para ver ali a notificação ou para ver uma mensagem, a gente desengaja da atividade. E para que você possa novamente se engajar, leva entre 15 a 23 minutos. Caramba! Ou seja, é muito tempo. Imagina, muitas vezes nesse tempo a gente já recebeu outras notificações, né? Então a gente tem que pensar. Talvez você possa fazer o quê? Ter o celular e programar, por exemplo, pausas para ele. Eu vou olhar na hora do meu almoço, vou olhar às 6 da tarde. Quem tem essa possibilidade? Quem trabalha, coloca um horário comercial. Quando chegar lá por volta das 8 horas, coloque ali uma mensagem automática e tente ficar esse período sem. É interessante. Já são dicas que já nos orientam até como ter um controle sobre ele no nosso dia a dia, né? Como que tá essa questão mesmo de perfis? Tem algum perfil que tem mais dificuldade de lidar com essa questão? São mais jovens, são mais adultos? Como que você avalia essa área, doutora? Bom, gente,
A minha recomendação é que criança até 2 anos, não só minha, né, isso é dos pediatras também, criança até 2 anos, ela não deve ter contato nenhum com tela, com nenhuma tela. Não, nem os desenhos que a gente costuma colocar, né, galinha pintadinha. E a gente anda vendo muito por aí, né? Ixi. E a gente anda vendo muito bebê aí com já... E se bobear, já sabe até escolher o desenho que ele quer ver, sabia? Exatamente. Sim. Mas é muito prejudicial, porque ele está em formação, inclusive ali a parte cerebral dele está em formação. Então, eu diria assim, que de 2 até 2 anos, nenhuma tela. De 2 a 6 anos, você pode colocar aí 1 horinha, você pode permitir que a criança fique 1 hora. De 6 a 12 anos, 2 horas, de 12 a 18, 3 a 4 horas. Isso seria o ideal. Agora, um perfil como vocês me perguntaram, a pessoa mais introspectiva, a pessoa que tem um quadro, uma predisposição à depressão, à ansiedade, essas são pessoas que têm mais dificuldades de se controlar. Porque o que ela não consegue fazer na vida real, ela consegue fazer no virtual, ela se sente mais à vontade ali. A segunda coisa é que quando nós estamos num processo de ansiedade, a tendência é que a gente fique com pensamentos viciados. Então você quer ver mais, você quer ter mais estímulo de bem-estar, porque você já não está se sentindo assim. Só que isso acaba fazendo um processo inverso. Então eu não diria no sentido de idade, mas eu diria no sentido desse perfil comportamental, né, que é o introspectivo, e também nessas patologias, pessoas que já têm uma predisposição à ansiedade e depressão deveriam diminuir drasticamente o uso. Tem uma pergunta aqui do nosso web telespectador, o Wagner. Creio que devemos dar acesso aos nossos filhos a esta tecnologia, mas com equilíbrio e restrições. O uso pelas crianças podem estar causando uma diminuição do desenvolvimento dele de pensar e criar? Sim, gente. Porque o que acontece? A nossa memória de trabalho, que é bem aqui no nosso córtex pré-frontal, ela é uma área responsável pelos nossos impulsos, né? Por controlar os nossos impulsos, por a gente conseguir imaginar o futuro, a gente conseguir ficar reflexivo. Nossa, se eu fizer isso, vai ter essas consequências, né? E quando você dá para a criança uma tela com muito estímulo, o que acontece? Ela tende a ficar uma criança mais irritada, uma criança mais agitada, uma criança mais dependente da opinião dos outros, porque ela acaba pensando muito menos, né? Ela não tem momentos de reflexão. Ela acaba sempre sendo estimulada pela opinião daquelas pessoas que elas estão seguindo, daquele padrão que ela está vendo. E aí vocês podem perceber que a internet, apesar dela ser um mundo infinito, ela nos coloca numa bolha, porque os algoritmos, eles nos dão as nossas preferências. Então você acaba sempre vendo aquilo que você quer ver, né? Aquilo que você gosta, pessoas que pensam igual a você. Por quê? Porque ele vai te mostrar aquilo que ele sabe que você gosta, para que você fique cada vez mais dependente daquilo. Então isso sim cria uma certa inibição da criança dela poder ter a sua opinião própria, criar o seu raciocínio, arrazoar, pensar até que ponto aquilo realmente faz sentido, porque ela está em formação, ela não tem essa capacidade ainda. Entendi. Né? Essa capacidade nós temos, porque já estamos formados, o nosso cérebro já está formado. O nosso cérebro, gente, para vocês terem uma ideia, ele termina o seu processo de formação total por volta de 21 anos. Então, a gente precisa realmente repensar nisso, né? A nossa forma, como a gente está expondo os nossos filhos a essas telas. E aí, uma outra perguntinha, né? Eu até anotei aqui, até 2 anos, o ideal seria não ter contato, né? Zero telas para os nossos filhos. Mas aí, teve contato, o pequenino já consegue olhar para o telefone, já consegue apontar o dedinho e até pedir o que ele quer assistir. Foi até um depoimento que eu vi ontem, né? A criança pegou o celular e conseguiu falar lá no Google e conseguiu pedir o vídeo que ela queria assistir. O que fazer, né? O pai acabou de ouvir, dá para mudar isso a partir de agora, treinar, pôr esse equilíbrio, pôr essa regrinha. E não só para as reverter crianças essa situação também, né, a partir de agora, né, doutora? Ficar esse alerta, dá para mudar isso, né? Acho que tudo a tempo. Não só para as crianças, acho que para a gente também, porque assim,
não usar celular à noite, ok, acho muito tranquilo. Agora, a gente precisa regular também o uso durante o dia. Quer dizer, quando você está usando para o trabalho, tudo bem, é uma ferramenta de trabalho. Mas essa coisa de misturar a ferramenta de trabalho com as outras atividades que são proporcionadas pelo aparelho, isso acaba prejudicando. E aí é o que a Tainá falou, né? Quer dizer, como é que a gente muda isso num processo que tá... Como é que a gente troca o pneu do ônibus com ele em movimento? Uhum. Bom, gente, eu acho que assim, primeiro da criança, né? É totalmente possível, porque a criança com 2 anos, né, até 2 anos, ela é uma criança que ela ainda não tem embasamento e como é que eu posso dizer? Ela não tem esse poder decisivo, isso é dos pais. E o que a criança precisa, ela precisa da interação, dos rostos, ver comportamento do pai, ela precisa disso. Então, se o pai começar a tirar e proporcionar para ela, por exemplo, momentos de qualidade juntos, né, sentar, brincar com essa criança, fazer uma substituição, você vai perceber que em uma semana, 5 dias aproximadamente, essa criança não vai pedir mais aquela tela, né? Você consegue fazer essa troca, porque você está proporcionando para ela uma coisa que ela quer muito mais, que é a interação com você. Nenhuma criança até 2 anos, prefere a tela do que os pais. Isso a gente precisa ter muito claro. Então, se você fizer uma troca de substituição por atenção, por atividades de montar, por atividades que a desafiem cognitivamente, é fácil essa troca, né? Ela vai, talvez, sentir aí os 2, 3 primeiros dias, mas depois é tranquilo. Agora, para nós, realmente é muito mais difícil, porque a gente tem a sensação que quando nós estamos fora do celular, que a gente está perdendo alguma coisa, né? Que a gente está de fora. Mas eu acho que é totalmente possível a gente delimitar aí alguns momentos para ver. Então, por exemplo, existe uma técnica, né, que o pessoal usa para estudar, que é a técnica Pomodoro. Então, você estuda 20 minutos, 15 minutos, meia hora, e aí você dá 5 minutos de prazer, que é rolar a tela, que é comer um chocolate, que trabalha exatamente essa área de recompensa, né? Do nosso cérebro. Então, você pode fazer a mesma coisa, você pode colocar para você verificar o celular de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Afinal, o que for muito, muito urgente, a pessoa vai te ligar, né? Aquilo que é, assim, essencial, alguém que às vezes a gente tem medo, né, de alguém passou mal, a pessoa vai te ligar. Então, aos poucos, você vai aprendendo isso, sem contar que você vai perceber os benefícios no seu corpo. A sua concentração, o seu quadro de ansiedade, a sua disposição, tudo isso muda. Então, quando você começar a perceber esses benefícios, certamente você vai ter mais vontade de ficar disciplinado com relação às redes, ao celular e às redes sociais em geral. Tá certo, Tatiele Melo, especialista em neurociência, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Tatiele, obrigado pela sua participação, sempre um prazer receber você para a gente conversar aqui no nosso programa. Até a próxima, boa semana para você. Para vocês também, gente, muito obrigada. Tá certo, obrigado, Tatiele. Pois é, né, tem que desligar de vez em quando aí, né? Tem que desligar de vez em quando. Não na hora do Notícias do Bem, hein? Olha, depois, hein? depois você desliga. É porque aqui você fica informada, tem um motivo, tem um propósito. Tem um bom motivo. Então, é isso. Mas você sabe que eu acabo meu curso à noite, eu às vezes estudo uns dias na semana, e eu tenho mania agora chegou em casa, a família, eu tô tentando me policiar. Então, eu paro e aí eu tô também me policiando, deixando ele dentro da bolsa pela manhã, eu acordo, desliguei o alarme. Eu, às vezes, só pego ele aqui quando eu chego na redação. Tô tentando. Às vezes, numa segunda, eu tento olhar, porque segunda é segunda, né? Sempre tem uma surpresa, Notícias do Bem, então a gente tenta já ficar bem informado antes de chegar aqui, para não ter uma surpresa. É verdade. Mas é isso, a gente tem que achar formas de aproveitar mais a família, ter tempo mais de oração, porque eu pegava o celular e ia ler a Bíblia. Aí eu falava, deixa eu só ver isso daqui. Quando eu vi, eu já tinha um compromisso, já tinha outra coisa. E aí quando você presta atenção, já foi meia hora, 40 minutos, 1 hora, impressionante. Eu falava, peraí, gente, essa coisinha tá me roubando o tempo. Passa muito rápido quando você tá olhando esse bichinho aqui. É terrível, gente. A gente precisa ter autocontrole e isso aqui não pode dominar a gente. Ó, a Lídia diz que eu tenho mais um recadinho especial pra gente.
Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Bacana, recado dado. Não perca a oportunidade, porque os cursos do EAD Pinheiros, só complementando, né? Agora nesse mês de outubro, mês da Reforma Protestante, estão com desconto. Então entre lá e garanta a sua vaga com desconto até o próximo dia 31. Depois do intervalo, Rio Verde, em Goiás, cedia a corrida do Dr. Gordon em prol do Hospital Presbiteriano. E ainda, estamos na Semana Internacional de Atenção à Gagueira. A disfluência causa vários impactos na vida, porque ainda é motivo de riso e piada, e isso, claro, traz questões emocionais que se somam às dificuldades que a pessoa já tem com a comunicação. No caso das crianças, a situação é ainda pior por conta do bullying, né? Mas quem vai falar com a gente a respeito desse assunto aqui no nosso Notícias do Bem, logo depois do intervalo, é a fonoaudióloga, professora e doutora Kelly Park. Dá tempo de você participar ainda, deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal, a gente conta com você. O intervalo é muito rápido, a gente vai voltar já já, não saia daí. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas. E às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, você acompanhando com a gente as principais notícias também dessa segunda-feira, né? Os assuntos que fazem parte da nossa vida, as informações aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos nossos campos missionários da JMP, enfim, 2 horas de muita informação para você aqui. Exatamente. Tem participação aqui, as pessoas estão mandando mensagem, estão curtindo muito todas as dicas
E ela fala assim, vou pôr em prática. As pessoas estão falando que vão pôr em prática todas as dicas até agora. Foram realmente dicas que nós podemos colocar em prática e, claro, devemos, né? Saúde bucal é de interesse de todos, né? É verdade. Cuidados com o uso constante do telefone, também de interesse de todos. Precisamos estar atentos, né? A quantidade de tempo que nós temos nos dedicados a esses aparelhinhos, né? Pois é, são dicas importantes Então, do nosso dia a dia, né? Exatamente. Então é isso. Assim como a Rosana colocou ali, a Rosana Ramos, acho que todos nós podemos meditar um pouquinho, pensar e analisar um pouco ali da nossa vida e ver o que nós podemos, a partir de agora, mudar. Agora, nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que é fundamental. O Dia da Conscientização de Atenção à Gagueira começou em dia 22 de outubro de 1998 na Califórnia, nos Estados Unidos. A data se expandiu para o mundo e hoje a semana envolve os profissionais que dividem conhecimento e dão suporte aos portadores do distúrbio, né? Pois é, a chamada disfluência causa vários impactos na vida porque ainda é motivo de riso e piada, infelizmente. Isso traz questões emocionais que se somam já às dificuldades naturais da pessoa na comunicação. No caso das crianças, a gente ainda coloca aí o bullying escolar. Mas a doutora Kelly Park, fonoaudióloga, professora, está com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem para falar sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em atender aqui o Notícias do Bem para falar sobre esse tema tão importante que às vezes a gente não dá tanta atenção, né? Eu que tenho que agradecer essa honra de estar aqui no canal da IPP, no canal Notícias do Bem. Amei estar aqui, é uma honra, agradeço pelo convite e gostaria sim de estar aqui falando sobre esse Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que todo ano nós comemoramos no dia 22 de outubro. É o mês de atenção à gagueira, cujo objetivo principal é, claro, melhorar a qualidade de vida das pessoas que gaguejam e de suas famílias também. Muito bom, doutora. Olha, e é isso, né? Quando a gente fala desse tema, né? Quando a gente vem, assim, a primeira pergunta é, assim, o que para a gente entender realmente a causa, né? Da gagueira, né? O que é a causa? Fala pra gente, explica pra gente um pouquinho. Claro. Primeiro é a curiosidade e muitas pessoas têm essa dúvida. O que causa a gagueira? Qual é o motivo? E quando nós vamos pesquisar e vamos se debruçar nesse assunto, o problema da gagueira, vamos dizer, porque ela é uma causa multifatorial. Então, quando a gente começa a refletir sobre esse tema da gagueira, tem muitas pessoas que falam, será que tem uma questão emocional? Ou porque, por exemplo, o segundo filho nasceu e aí ele ficou com ciúmes e começou a gaguejar, como tem muitos pais que relatam, né, esse tipo de queixa, ou por conta de um trauma, ou, nossa, meu filho começou a falar tão bem com 2 anos, 2 anos e meio, e quando fez 3 anos, eu comecei a perceber que ele começou a gaguejar. Então, a gente não tem uma causa definida, tá? Mas a gente sabe que ela tem aí uma questão multifatorial, mas a gente precisa saber que a gagueira, na verdade, ela é uma perda do controle motor da fala. Então, a gente fala que ela tem uma situação, um fator neurobiológico. Por isso que é importante, quando você percebe que a sua criança, principalmente, começa a gaguejar, o quanto antes você levar para um profissional fonoaudiólogo, que é o profissional competente para trabalhar sobre os distúrbios da comunicação humana, ele vai conseguir orientar, ele vai conseguir tratar e também fazer os encaminhamentos necessários, porque cada caso é um caso, né? Então a gente não pode também achar que um caso de gagueira seria para todos, não. Então é importante a gente fazer uma avaliação detalhada, conhecer esta família, pesquisar para assim depois fazer os encaminhamentos necessários. Tá certo, doutora. Tem uma pergunta aqui
já dos nossos web telespectadores, Tainá vai passar para a senhora. Exatamente. A Renata Pinheiro, ela colocou o seguinte: meu filho tem 3 anos e ele gagueja na hora de falar com a gente, né? Ou contar alguma coisa. Para a idade dele, é normal? Quando tenho que ficar atenta e procurar ajuda? Olha, toda criança, quando ela já começa a falar, é natural que a criança, na aquisição dos sons da fala, ela venha ter essa apresentação dessa disfluência que a gente fala, né? Dessa gagueira. Porém, nós temos umas disfluências que nós chamamos que é disfluências comuns. Então, ela às vezes aparece, às vezes não aparece. Por isso que é importante a gente procurar o profissional fonoaudiólogo para a gente fazer esta avaliação. Por quê? A gente sabe que a gente precisa saber se nessa família, quando a criança está gaguejando, tem um fator de histórico familiar. Por exemplo. Então, o pai, quando ele era criança, ele também gaguejava, a mãe também, ou a criança especificamente começou somente ela a gaguejar com 3 anos de idade. Nós temos questão também da idade do surgimento da gagueira, né? Até 3 anos é normal, porque a criança está nesse momento de aquisição dos sons da fala. Ela está produzindo a fala, né? Adquirindo novos vocabulários. Mas, após 3 anos e meio, a criança vier a persistir nessa questão da gagueira, ela toda vez que vai falar, ela está gaguejando, e de um modo repetitivo, então é importante que procure o profissional fonoaudiólogo o quanto antes. Agora, a gagueira, ela pode ser genética, ela é de nascença, ela é adquirida, são vários fatores, como a senhora falou, cada caso é um caso. Em que momento a gente precisa ter esse momento de atenção, assim, vamos dizer, essa necessidade de buscar o atendimento médico? Qual é o gatilho para isso? Olha, o primeiro gatilho é quando os pais começam a prestar atenção na fala da sua criança, né? Então, quando ela já começa a adquirir o vocabulário, ela já começa a apontar e nomear o nome das figuras, ou quando ela volta da escolinha, com 3 anos e meio, 4 anos, dependendo das crianças pequenas que já frequentem a creche escolares. Então, você está sempre conversando com a sua criança e você questiona, né? Como é que foi o seu dia? Como foi? O que a professora disse? O que vocês fizeram na escola? Então, você já começa a perceber se a sua criança ela tem repetições, né, de algumas sílabas, ou ela pode ter prolongamento, né, por exemplo, portas, que já tinha que ter parado e ela continua esse prolongamento. Tem outros tipos de crianças que começam na sua fala ter bloqueios, né? Então ela fala: "E aí, mãe, fui fazer aquilo, né, e você entende? Né? Então, assim, quando você vê um dia, ok, tudo bem. Mas se você começa a perceber que ela fez hoje, ela fez amanhã, né, com mais frequência, toda vez que ela vai relatar alguma coisa mais longa, e você percebe que na fala dela tem esses bloqueios, esses prolongamentos, ou essas repetições. Aí, mãe, eu fui lá, então é importante que você procure um profissional. É hora de procurar o profissional. Tem controle, tem cura? Qual é a situação? A gente consegue controlar essa gagueira? Então, segundo os estudiosos, né, inclusive nós temos aqui no Brasil a nossa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, nos Estados Unidos a gente tem a ASHA, que seria também o profissional fonoaudiólogo dos Estados Unidos. Então, assim, temos muitos pesquisadores, temos muitas pesquisas sendo realizadas nessa área da disfluência, né? Então, assim, essa questão de cura, é difícil a gente pontuar assim, ela vai curar ou não. Depende de cada caso, porque quanto mais cedo essa criança tiver
uma intervenção adequada, com um profissional adequado, vai conseguir remediar, né? Então, agora, quando a gente já pega umas crianças mais velhas ou adolescentes, então a gente, claro, como eu falo, né, a gente tem que ver cada caso, mas é mais difícil, talvez, de a gente remediar, porque a gente sabe que, às vezes, a gagueira, ela pode até cronificar no nosso cérebro, né? Então é importante que a gente faça esse tratamento quanto antes e faça as intervenções adequadas, inclusive baseada em evidência. Porque como a gagueira também é um assunto muito, né, assim, muitas pessoas falam e até acabam gozando, né, daquelas pessoas que gaguejam, então a gente tem que ter esse certo cuidado, porque a gente vê até tratamentos paliativos, né, com florais, entendeu? Até outros tipos de tratamento que faz a pessoa ficar no divã e fazer outros tipos de coisas. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, porque, segundo os profissionais que realmente trabalham com a gagueira, são aqueles profissionais que estão estudando, tem uma especialização, onde você sai com o título de especialista em fluência da fala, né? Então, os médicos estão aí também para fazer as orientações necessárias. Então, a gente sempre está buscando o tratamento que seja baseado em evidência. Então, por exemplo, nós temos um grande exemplo do nosso presidente dos Estados Unidos, né? O nosso Joe Biden. Então, ele foi uma pessoa que desde criança ele sofreu, e ele relata isso para todas as pessoas, que ele foi uma pessoa gaga. E hoje ele não gagueja mais. Mas nós sabemos que por trás, com certeza, teve um tratamento ao longo do tempo, né, para ele poder remediar isso, tentar ter estratégias para poder controlar esse ato motor, porque a gagueira é um controle motor da fala, né? Então a gente precisa prestar atenção sobre isso, e por isso que temos que ter esse cuidado de falar do tipo, a gagueira tem cura. Depende de cada caso, porém a gagueira tem tratamento. Ok? Muito bom. Importante. Eu queria até aproveitar essa resposta, doutora, e fazer essa pergunta. Qual o profissional realmente? É o fonoaudiólogo que vai tratar? Um psicólogo também participa desse tratamento? E existe esse diferencial, né, entre a criança e o adulto, né? É um tratamento diferente de um para o outro? Na verdade porque a gente precisa da equipe multidisciplinar, sim, para a gente pesquisar, né, essa gagueira. Eu só estou mudando porque eu estou vendo que o celular agora está com a bateria acabando, né? Não sabia que... Tudo bem. Eu só conectei para que não interrompa a nossa entrevista. Então, quando a gente pergunta para outros profissionais, claro que o tratamento da gagueira, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas o primeiro profissional que deve se procurar, né, ou que a gente deve se atentar, é o profissional fonoaudiólogo. Sempre é o profissional fonoaudiólogo que nós devemos primeiro buscar, porque é o profissional que trata os distúrbios da comunicação humana. Então, nós somos profissionais que trabalhamos com a fluência da fala. Depois que nós fazemos uma avaliação da comunicação da criança, adolescente ou adulto, depois que nós fazemos uma avaliação de linguagem, principalmente uma avaliação da fluência da fala, então a gente vai, essa fluência ocorre quantas vezes? É muito, é pouco, né? Então a gente coloca isso em cima de um grau, né? Um grau leve, moderado, severo. A gente faz uma transcrição da fala para a gente ver se realmente tem uma gagueira ou não. E dependendo também, junto com isso, as perguntas que nós fazemos, nós encaminhamos para os médicos ou para os psicólogos,
ou para os outros profissionais afins, por exemplo. Dependendo da idade de criança, às vezes temos que talvez encaminhar para o otorrino, ou a gente também encaminha para o foniatra, né? Então, depende de cada caso, sabe? Não, aí a gente precisa dar as orientações corretas para conduzir o melhor caso dessa criança ou desse adolescente ou adulto. Entendi, mas sempre é o profissional certo, é o fonoaudiólogo. Tá certo. Doutora, para a gente finalizar, a questão da gagueira ainda é uma questão grave do ponto de vista de preconceito, quer dizer, as pessoas que têm esse distúrbio ainda têm que enfrentar muito essa questão. Aliás, um dos motes da campanha, inclusive, é esse que a gente está aí na tela, né? Gagueira não tem graça. Ainda existe muito preconceito, muita piada em relação a isso, infelizmente, doutora. Precisa ter também um trabalho de conscientização com as pessoas que convivem, né? Todos nós, na verdade, né? Que um momento ou outro podemos conviver com uma pessoa que tem essa disfunção, né? Isso. Então, infelizmente, nós temos percebido, sim, um grande número de pessoas que levam isso sempre numa brincadeira, né? Num tom de ironia, talvez. Então, quando a gente vê alguns programas de televisão, principalmente essa parte de comédia, que sempre coloca uma pessoa gaga falando, ou um personagem na novela que coloca um ator que esteja gaguejando, mas eu acho que esse tem que ser um trabalho feito desde a escola, né, junto com os professores da escola infantil, para que a gente possa desmistificar, né, e fazer com que a gente respeite essas pessoas que gaguejam, né, porque qual é o problema dessa pessoa gaguejar? Né? Ela tem o direito de gaguejar, né? Então, de repente, nem é a criança que percebe, mas são os pais que ficam agoniados, ansiosos, de falar, nossa, meu filho está gaguejando, e aí? Então, a gente precisa entender todo esse processo, tem que entender o porquê aconteceu essa gagueira, quando apareceu, qual é a frequência disso, mas trabalhar esse conceito da gagueira também dentro da sala de aula para que os amigos, as pessoas não tirem sarro, né? Não fiquem querendo ser motivo de chacota para querer ridicularizar aquela pessoa que esteja gaguejando. Então é importante que a gente respeite o outro e tenha essa conscientização. E é por isso que nós, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, fez com que o mês de outubro, especificamente dia 22 de outubro, nós comemoramos, né, e queria conscientizar a população toda para o dia da atenção à gagueira. Tá certo. Então, espero que isso possa, né, espalhar para todas as pessoas e todas as pessoas se conscientizarem dessa atenção à gagueira e que a gagueira não tem graça, mas tem tratamento. Né? É verdade. Então, bom, muito bom. Fica a marca aí. Com certeza, doutora. Que lindo. Muito obrigada, doutora. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem está nos assistindo, né, que nem a Renata, e queira entrar em contato e conhecer ainda mais o seu trabalho, né? Ah, sim, eu vou então dizer aqui o meu e-mail, né, se eu puder, claro. kellypark@gmail.com. Então, se vocês puderem mandar um e-mail e que eu puder ajudar e responder as dúvidas para vocês, farei com todo prazer e darei toda a atenção que for necessário, tá bom? Tá certo. Só confirmando. E telefone celular, eu mando pelo e-mail também. É melhor. Doutora Kelly Park, então é kellypark@gmail.com, Kelly com K, KELLYPARK, não é isso? Isso Pronto, mesmo. Ficou fácil agora. kellypark@gmail.com, certíssimo. Certinho, tá certo. Doutora, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, em atender a gente para falar sobre esse assunto tão importante. Volte sempre aqui no nosso Notícias do Bem, viu? Sempre muito bem-vinda. Boa semana. Ah, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Até mais. Tchau, doutora. Muito obrigada. Tchau.
Ai, que conversa especial e com ótimas orientações, né? É sempre bom a gente ter um especialista e falar de um tema tão importante e tratar com tanta seriedade. E às vezes a assim. gente não se atenta verdadeiramente a respeito de certas situações, né, Uhum. Tainá? Às vezes a gente não presta atenção nessas questões que são tão importantes e que a gente tá com elas às vezes no dia a dia, né? Exatamente. Encontrar uma pessoa ali, e aí, como faz? Não, e é interessante líder. porque acho que até teve um espaço para Renata tirar a sua dúvida, né? Tá com um filho de 3 anos e você viu, né? Quanto mais cedo você dá atenção, quanto mais cedo você começa a tratar, é melhor. É isso, é você já começar a dar essa atenção, a ter essa atenção logo cedo, né? Uhum. Já faz toda a diferença. Depois do intervalo, quais os seus direitos nos contratos com os planos de saúde? Pois é, e ainda, Rio Verde, lá no interior de Goiás, cedia a corrida Dr. Gordon em prol do Hospital Presbiteriano. A gente vai para o intervalo, já o Notícias do Bem vai estar de volta com essa e com muitas outras informações para você. Ainda dá tempo de você participar, dizendo de onde você está falando. Fique com a gente. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Vamos, segunda Ana, estamos aqui. Segunda Ana com cara de segunda, Segunda, né? boa, segunda com cara de segunda, essa mesmo. Acontece. Essa aqui mesmo, 25 de outubro, mês de outubro está chegando ao fim e a gente tem ainda muita coisa reservada para você nesse mês aqui no nosso Notícias do Bem. É isso aí, ó. Ontem foi o dia de atividade física, solidariedade e comunhão no Rio Verde, interior de Goiás. A cidade sediou mais uma edição da corrida em prol do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. Sabe quem esteve lá? O repórter Matheus Santos.
Pegou um avião aqui, foi mostrar o evento pra gente. Nosso Notícias do Bem, vamos acompanhar. O sol mal tinha nascido e o pátio já estava assim, cheio de competidores. A Eliane veio pela primeira vez para se divertir com as amigas. Nossa, eu estou muito feliz. Eu amo esporte. Já é um esporte que eu amo há muito tempo e estava uma expectativa muito grande, porque o ano passado não teve, né, por causa da pandemia. E eu estou muito ansiosa, tá muito bom. Pretende vencer aí? Eu quero só participar com os amigos, se divertir, para mim já tá ótimo. A corrida já é tradição em Rio Verde. Quem é da região tá sempre de olho nas datas para participar. É uma prova, né, terceira edição já, que o rioverdense, o corredor rioverdense gosta bastante. Então a gente só tem uma expectativa boa, todo mundo muito feliz de participar dela. Sempre que tem a gente tenta vir, são poucas inscrições, mas a gente corre, faz logo e vem participar. É uma emoção muito grande, porque eu comecei a praticar esporte por causa da saúde, né? Aí eu tenho asma, o meu médico pediu para mim fazer atividades físicas que fizesse uma fisioterapia para o pulmão. Aí eu comecei a fazer a corrida, praticar a corrida. Perfeito. E as expectativas para hoje? Fazer um tempo bom. Vou fazer os 10, eu quero fazer num tempo bom. Os competidores receberam até massagem antes de iniciar a corrida. Nossa, maravilhosa. A equipe da organização está de parabéns. O kit maravilhoso, a recepção maravilhosa e teve até massagem. Vai dar para correr bem agora com a massagem? Agora sim. O alongamento antes da competição ajuda os atletas a terem um desempenho melhor. O alongamento vai propiciar uma flexibilidade melhor, fazendo com que o atleta tenha um desempenho melhor. Quando você faz esse pré-alongamento rápido, ele ativa as terminações nervosas, melhorando a volemia, melhorando a circulação sanguínea, fazendo com que ele tenha um desenvolvimento melhor na hora da corrida. Isso é muito bom. Após a oração do pastor, colocamos todos os competidores, atletas, na presença do Senhor. E a contagem regressiva foi dada a largada. Os percursos de 10 e 5 quilômetros foram marcados pelas ruas extensas, subidas e descidas da cidade. A corrida foi em prol do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. 250 competidores participaram do evento. Parte do valor arrecadado vai para a reforma de leitos. No circuito de 5 km, César foi o primeiro colocado com 22 minutos. É uma satisfação muito grande poder participar e conseguir a primeira colocação. Então agradeço a Deus, a minha família e a todos envolvidos nesse evento que é de suma importância para toda a sociedade. Como é que você conseguiu fazer 5 km em 22 minutos? Isso aí é uma preparação, é uma sequência de preparação. Eu costumo dizer, se você não prepara, você será vencido por si mesmo. Então acho que a nossa luta diária, não só no esporte, mas fora dela também, a nossa luta é constante e diária. Na mesma categoria, a Caroline foi a primeira mulher a chegar. A de gratificação. A gente vê que vale a pena os treinos e não desistir. Foi tranquilo. Finalzinho, muita subida, mas deu tudo certo. Nos 10 quilômetros, o vencedor foi o Dercy. Ele completou a prova em 39 minutos. Cara, bastante treino, alimentação, dedicação e o principal de tudo, psicológico. Depois dos 5 km, na verdade eu ia fazer 5. Só que chegou nos 3 lá, eu falei, não, vou fazer os 10, vou acompanhar uns amigos. Só que depois dos 6 ali foi só psicológico, o corpo já estava bem desgastado. Como é que foi para você vencer? Cara, é mais um título, né? Mais uma alegria, né, pra gente, né, representando a cidade. Eu vi que tem pessoas de fora aí. É um orgulho pra gente estar levando mais esse título aí pra cidade. A corrida ajuda e muito na saúde. Além de muitas outras vantagens, impulsiona o sistema imunológico e reduz o risco de desenvolver coágulos de sangue. Com certeza, hoje em dia a corrida é um dos esportes que estão aí caracterizados na perca ponderal, numa melhora do aparelho circulatório, cardiovascular, enfim. Melhora também a questão do humor, né? Melhorando as depressões por liberações de vários tipos de hormônios, enfim. A corrida é bem estimulante mesmo e ela é totalmente propícia à saúde, propícia à confraternização, como a gente está vendo no evento aí. Muitas pessoas aqui de Rio Verde que estão sendo incentivadas pela iniciativa do Hospital Evangélico. No final, teve bolo e até parabéns para os competidores.
a melhor sensação do mundo. Acho que correr foi uma das melhores escolhas que eu já pude fazer e é maravilhoso. Só tenho a agradecer bastante a minha assessoria, a todos os meus colegas que correram comigo hoje. Só gratidão. A terceira edição da corrida, que comemorou os 84 anos do HPDG, foi um sucesso. Graças a Deus, foi um sucesso o evento. Estamos aí na terceira edição e, mais uma vez, a gente teve uma boa participação, nenhum imprevisto, todo mundo aí participou, bacana, feliz. E a organização é aquela, é uma correria, né? Foram 3 meses organizando. Na última semana aí a coisa arrocha bastante, mas no final a gente fica feliz, né, com o resultado. E agora é só aguardar a 4ª edição. Muito bacana. É isso aí. Vamos aguardar a 4ª edição e dessa vez eu quero ver se o Matheus Santos vai estar preparado para participar. Amanhã a gente vai cobrar ele aqui no link. Quando ele vier participar do link, eu quero saber por que é que ele não calçou um tênis e não foi correr junto. Tive uma conversa séria com ele aqui Jovem. antes dele. Jovem, eu conversei com ele. Ele disse que ia tentar fazer a largada. Pois é. Depois a gente vai conversar. Ele postou foto bem trajado, com uniforme. Eu achei que ele tivesse... Aguarde, Matheus. Ido. Amanhã você explica pra gente. Primeiro quarteirão. Aliás, também tem uma matéria muito especial. Ele aproveitou a ida lá, né, em Rio Verde, para mostrar pra gente como funciona, né, a história e o funcionamento do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon. A gente vai acompanhar nas próximas edições aqui do nosso Notícias do Bem também. Tudo bem, ele poupou fôlego para contar, para apresentar para nós, né, grandes histórias, para nos contar as histórias. Então tá justificado, tá justificado. Ele volta inteiro. Ó, o Thiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da editora Hebron. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos, que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito bom, ó, recado dado aí. Acesse o site editorebron.com.br e já adquira o seu. Ó, agora é hora da nossa coluna Direito do Consumidor. É verdade. A doutora Cristina Lombardi vai falar pra gente a respeito dos seus direitos nos contratos com os planos de saúde. Olá! Na coluna de hoje de Direito do Consumidor, aqui do Notícias do Bem, nós vamos falar um pouco sobre um assunto de interesse geral, que é planos de saúde. Existem muitas questões a serem comentadas sobre planos de saúde e você pode até mandar suas dúvidas e a gente pode tentar resolver por aqui e dar alguma orientação, passar mais informações. Hoje nós vamos falar sobre a questão da portabilidade, a possibilidade de você trocar de plano de saúde sem o cumprimento de carências ou como que isso funciona. Talvez alguns devam se lembrar que há um bom tempo atrás e esse problema existiu com relação a celulares. Houve um período em que era muito comum que as operadoras fizessem planos de fidelização bem longos, de 1 ano, às vezes até algo diferente disso, e com determinadas regras e multas, e se você saísse antes disso, você perdia seu número. E aí veio a tal da lei da portabilidade, em que você passou a conseguir mudar de operadora sem perder o seu número, especialmente para quem usava, né, usa o número para fins comerciais, seria um dano muito grande, um problema muito grande ter que mudar de número. Pois bem, em algum momento isso também passou a acontecer em relação aos planos de saúde através da exigência de carências. No passado existia o termo comprar carência, determinadas operadoras que tinham uma situação seja de patamar de preço, seja de rede de atendimento mais semelhante, fazia a compra da carência, mas depois isso parou de acontecer e isso veio a ser regulamentado pela ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde e sabe que é uma agência reguladora que funciona muito bem.
Eles têm um site muito bem organizado, as informações ali estão bastante claras, bastante acessíveis, e eles são uma agência bastante atuante. Quando o plano não está realmente cumprindo algum tipo de norma, exercendo algum tipo de conduta abusiva, as reclamações na ANS costumam ser respondidas rápido e são eficazes, porque a ANS ela tem o poder de estabelecer multas bem pesadas para os planos de saúde. Então, a reclamação do cliente, do consumidor, ela costuma ser levada bem a sério, porque eles fiscalizam, marcam em cima e impõem multas, impõem sanções e restrições. Vamos lá, voltando à questão da portabilidade. Existem normas, existe uma regulamentação via resolução de ANS que fala sobre isso, estabelece requisitos. Existe tanto a mudança de plano dentro da própria operadora, que é chamada de migração. E nesse caso ela tem determinados requisitos, você cumpre a carência quando você está subindo de nível, seja um nível de acomodação, seja uma ampliação de rede referenciada, e que isso deve ser estudado junto ao plano. Mas existe a mudança entre operadoras, em que você deve verificar se você vai buscar uma outra rede. Às vezes a gente muda de cidade, muda de estado, e o plano que tinha um excelente atendimento numa região, em outra região ele pode ainda estar começando, ainda não ser muito bem aceito, e aí o hospital ou os prestadores de serviços, clínicas mais interessantes ou mais bem organizadas, com melhores serviços, ou as existentes naquela cidade não são atendidas por aquele plano, e aí pode ser necessário ou interessante para sua família fazer essa mudança. E aí existem alguns requisitos que é importante a gente saber para que a gente de fato não seja pego de surpresa, ou até mal informado, mal orientado por um corretor, por um plano de saúde, por negando o que é um direito do consumidor, e também saber quais são os nossos direitos. Uma coisa é a questão do contrato estar ativo. Você só consegue fazer a portabilidade enquanto o seu contrato está ativo. Contrato ativo e em dia, tá? Você não pode estar em atraso de pagamento. Então é importante, por questão de organização financeira, se o motivo da mudança for valor, for preço do plano, o valor da mensalidade, do valor mensal que você está gastando com isso, é importante pensar nisso antes, pensar nisso com precaução, antes de você estar numa situação difícil e que você entre em inadimplemento. Então, é importante estar com o contrato vigente, em dia, sendo pago, sem parcelas atrasadas. E existem determinados períodos de permanência mínima para que seja possível a portabilidade sem nenhum tipo de multa e com o aproveitamento das carências cumpridas. E você tem que estar há 2 anos no plano de origem, tá? Ou 3 anos, caso você tenha cumprido aquela cobertura parcial temporária, que é a carência, tá? É a hipótese em que você tem uma carência maior para o uso de determinados tipos de serviços, atendimentos, seja de rede, seja de tipo de procedimento, principalmente em caso de doença pré-existente. Existe uma listagem de doenças em determinadas condições, tratamentos em que antes disso, na data da contratação, isso é declarado, isso é avaliado, para avaliar qual vai ser o tempo de carência, ou qual é o tempo em que você vai ter uma cobertura parcial para um determinado tipo de atendimento, relacionados a determinada condição de saúde que o membro do plano, que o membro da sua família que está entrando nesse plano sofra dessa condição, tá? Isso é possível fazer numa segunda vez também, você pode mudar mais de uma vez e, nesse caso, o prazo muda. Então, assim, na sua primeira portabilidade, você tem 2 anos que você tem que estar no plano ativo, antes disso realmente não é viável, sem ônus, né? Ou 3 anos em caso de cobertura parcial temporária, se você tem alguma doença pré-existente que foi considerada no momento daquela adesão e ficou nesse segundo plano. Para mudar uma terceira vez para um novo plano, o prazo reduz um pouquinho para 1 ano no segundo plano, ou 2 anos em caso de você ter feito essa migração ainda com alguma questão de doença, condições ou de coberturas não previstas no plano anterior, ou seja, isso seria a hipótese em que você sai de um plano inferior para um plano com uma cobertura um pouco mais ampla, de um plano mais simples para um plano com uma cobertura mais estendida. Para essa diferença de cobertura que você não tinha e vai passar a ter, existe de fato esse prazo maior de 2 anos. E existe uma última coisa que
é interessante comentar aqui e que depende de fato de uma pesquisa, tá? E de novo recomendamos o acesso ao site da ANS. Hoje o site da ANS ele está dentro do www.gov.br, que é o site centralizado do governo, e ali ele é um portal, na verdade, né, o portal do governo, onde as agências reguladoras e muitas outras informações estão todas organizadas dentro desse site. Existe inclusive uma cartilha que vale bastante a pena consultar. Tá bastante bem explicadinha, com todas as... e aí é muito interessante, você está pegando a informação direta da fonte, que é direto da ANS. Isso é uma coisa que é importante a gente checar. São informações fáceis, informações simples, acessíveis, que a gente deve buscar direto da fonte para saber o que está acontecendo e evitar qualquer tipo de desinformação, de má informação. Que existe uma questão que o plano de destino ele deve ter o preço compatível, tá, com o seu plano atual. O preço compatível, ele na verdade tem a ver com uma tabela. É uma tabela que a própria ANS prepara, que tem a ver com com situações particulares daquele plano, com quais são as coberturas, para que eles sejam planos equiparáveis, para que você são as situações, aquela base de possibilidades e de planos dentro da qual a migração é possível. Então, para isso é importante consultar, entender se aquele plano para o qual você está indo, ele está se enquadra nessa tabela, nessa questão de compatibilidade. E, é claro, em caso de dúvida, sempre buscar a informação, não só do corretor, mas também uma informação, uma orientação jurídica, porque a escolha do plano de saúde, ela impacta em momentos difíceis, né? São seguro, planos de saúde, essas coisas a gente tem e o uso ele é testado em uma situação que não é boa, é sempre uma situação de necessidade, de urgência, de doença, uma situação que as coisas não estão bem. Então é muito importante a precaução. Não fazer as coisas simplesmente pela oferta, que o preço parece interessante, o que uma corretora apresentou como sendo uma coisa válida. A gente precisa se informar diretamente. E para isso, este é um caso em que a gente recomenda muito a consulta à agência reguladora. Eles fazem um bom trabalho, dão informações, prestam assistência e exercem realmente esse papel. Essas são as nossas dicas sobre a portabilidade de plano de saúde com aproveitamento de carências, uma coisa de interesse de todos. Se você tiver mais dúvidas sobre esse tema ou sobre outros temas de direito do consumidor, escreve aqui para Notícias do Bem, manda a sua dúvida e a gente inclui isso nas nossas próximas colunas, tá bom? Até lá! Certinho, recado dado aí. Então fique atento nos seus contratos com os planos de saúde. A gente sempre fica, né, com essas dúvidas. Não lê contrato, guarda na gaveta, esquece, aí depois bate o desespero. A gente sai correndo atrás do contrato, mas a gente já assinou também, né? Fazer o quê? Já foi. Já foi. Agora é correr atrás, né? Cumpriu o contrato. É isso aí. Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você também pode ver e rever Notícias do Bem, todos os programas da IPPTV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. Muito fácil, acesse youtube.com/IPPplay, faz a sua inscrição, ativa o sininho, recebe as notificações, compartilha com a família, com os amigos. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Agora você continua com a gente aqui na IPPTV. Tá chegando Marcos Melo e os seus convidados especiais em mais um Conversa da Tarde ao vivo para você. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com mais informações no seu Notícias do Bem. Tchau, até lá. Tchau.